Louvado seja Deus, irmãos. Que coisa maravilhosa nós podemos, sim, sentir a graça, a bênção do Pai sobre nossas vidas. Nós estávamos ainda há pouco aqui, louvando ao Senhor. Ainda que a figueira não floresça, a vide não produza os seus frutos, todavia eu me alegrarei do Senhor. Todavia significa, apesar das situações, apesar das circunstâncias, nós sabemos que Deus está conosco, Deus está do nosso lado, e Ele peleja pelas nossas vidas. Glória a Deus. Então, amados, vamos aqui ler a palavra do Senhor para a nossa reflexão nesta manhã. Mateus capítulo 24, eu vou ler com vocês o verso 10 até o verso 13. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos, devido ao aumento da maldade. O amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Eu pergunto aos irmãos, naquele tempo, que tempo será esse? Naquele tempo, que tempo é esse? O que os irmãos acham? Já está acontecendo, né? Será que nós estamos vivendo esse tempo? Será que nós estamos vivendo o tempo que muitos ficariam escandalizados? Eu quero lembrar aos irmãos uma situação que aconteceu na caminhada de Jesus com seus discípulos. Lá no Evangelho de João, no capítulo 6, vamos abrir lá? Evangelho de João, capítulo 6. Se os irmãos aí, o Pablo e o irmão Rodrigo, puder colocar para mim, eu estou lendo na nova versão internacional, João capítulo 6, verso 58. Jesus estava fazendo um discurso aos seus discípulos, e está escrito aqui: este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. E o que aconteceu? Quando Jesus estava fazendo esse discurso, diz lá as Escrituras que muitos dos seus discípulos se escandalizaram. No verso 60 em diante, 60 e 61. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Sabendo o seu íntimo e que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: isso vos escandaliza? Isso aí está escandalizando vocês? Porque ele estava dizendo: quem não comer da minha carne, beber do meu sangue, não tem parte, não tem vida. Vocês comeram no passado um maná, e nossos pais morreram. Eu sou o pão verdadeiro que desce do céu. Esses dias eu estava lendo, nós estamos lendo, um grupo da liderança está lendo um livro sobre edificação da igreja, e algo assim muito interessante que eu prestei atenção no que o autor ali escreveu. Jesus, ele não veio ensinar para nós um caminho para nós seguirmos. Ele é o caminho. Ele não veio dizer para nós alguma coisa assim, siga por aqui, siga por ali. Não, ele falou assim: eu sou o caminho, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele não veio nos ensinar a verdade, ele não veio falar para nós sobre a verdade. Ele falou assim: eu sou a verdade. Ele falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Ele não veio falar a respeito de uma oportunidade para nós termos vida. Ele falou assim: eu sou a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Ninguém. Então Jesus estava
mostrando no seu discurso, na sua palavra, que precisamos sim ter uma vida de relacionamento pessoal com Ele. E quando muitos dos seus discípulos estavam ouvindo essas palavras, se escandalizaram. O que é se escandalizar? O que vocês acham? Por isso que é até interessante nós lermos outras versões da Bíblia, né? Quem tem a oportunidade, hoje nós temos aplicativos que tem a versão da Bíblia, você lê numa versão, você lê noutra versão, você vai compreender essas coisas, né? Ficar apavorado. Ficar apavorado. Chocado. Hã? Chocado. Ficar chocado. Mas tem um sentido. Eu vou pedir ao irmão para colocar Mateus 24, versículo 10, é o versículo que acabamos de ler. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados. Vamos ver o que diz na tradução, na nova tradução da linguagem de hoje. Olha só, nesta época, muitos vão abandonar a sua fé e vão trair e odiar uns aos outros. É o mesmo versículo, só que eu estou lendo aqui na tradução da linguagem de hoje. O escandalizar-se é já não acompanhar mais junto, porque ficou horrorizado, ou ficou indignado, ficou, vamos dizer assim, decepcionado. Você estava querendo ouvir alguma coisa, mas você ouviu outra coisa. E isso faz com que você deixe, que você abandone. E nesse momento está nos falando sobre abandonar a fé. Abandonar a fé. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados. Em outras palavras, vão abandonar a fé. Assim como naquela ocasião, os discípulos que estavam caminhando com Jesus, abandonaram Jesus. Por causa da palavra, do discurso de Jesus. Amados, falar a verdade. Aquela verdade que nos corrige, aquela verdade que também nos orienta, que aponta para um caminho e que nos liberta, muitas vezes nós não queremos ouvir, porque compromisso com a verdade implica em renunciar àquilo que é o nosso interesse pessoal. E diz aqui as Escrituras que por causa da multiplicação da maldade, as pessoas não vão querer ter compromisso com a verdade. E por esta razão, elas pegam e já não querem mais acompanhar, não querem mais estar na mesma posição. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Que coisa maravilhosa, né? Para quem nós vamos ir? Se Jesus é a verdade. Para quem nós iremos se Jesus é o caminho? Para quem nós iremos se Jesus é a vida que precisamos? Então eu observo que nós temos sim a chance de desfrutar desta vida em Cristo ou sofrer o dano. E isso é alguma coisa que às vezes nós ficamos parados assim, mas caminhar com Jesus tem me trazido sofrimento. Caminhar com Jesus tem feito eu ter que renunciar a muitas coisas. Caminhar com Jesus significa eu ter que abandonar, às vezes, meus sonhos, meus interesses pessoais. E nisso, amados, é que eu quero, nesta manhã, meditar com os irmãos. A gente pensa em determinados momentos que, por causa das dificuldades que nós enfrentamos, por causa das lutas, né, desse tempo, as pelejas com a enfermidade, pelejas no relacionamento, pelejas às vezes profissionais, embaraços, dificuldades que surgem, nós pensamos assim, mas do que está valendo a pena? O que isso representa? Ou o que a minha vida
em relacionamento, em comunhão com Jesus, traz para mim de vanglória ou de vantagem. E uma vez Pedro perguntou isso para Jesus, né? Senhor, nós que temos deixado tudo, nós que estamos renunciando, o que nós vamos receber? E Jesus lhe disse: vocês vão receber 100 vezes mais e ainda a vida eterna lá no porvir. Promessa de Deus, promessa do Senhor. E nesse tempo, como está escrito aqui, né, Jesus falou, muitos vão se trair uns aos outros, se odiarão uns aos outros, e ao mesmo tempo fala que vão aparecer numerosos falsos profetas, surgirão e enganarão a muitos. Eu quero convidar os amados irmãos também para ler comigo a carta que Paulo escreveu a Timóteo, segunda carta, 2 Timóteo 4, versículo 3 a 5. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se aos mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Paulo está passando aqui para uma recomendação para Timóteo, seu discípulo, dizendo para ele: vai surgir muitas pessoas que vão procurar os mestres que sustentem os seus mitos, que sustentem os seus deleites, que sustentam as suas convicções. Como eu outro dia falei aqui com os irmãos, havia um tempo em que as pessoas, ao ouvirem a verdade e perceberem que algo não estava bem na sua vida, o que elas faziam? Elas iam para o jejum, para a oração, para se humilhar diante de Deus. Hoje as pessoas mudam de igreja. Em outras palavras, as pessoas buscam ensinamentos que sustentem os seus próprios interesses, as suas próprias convicções. E o que acontece? A verdade vai mudar por causa disso? A verdade vai mudar de forma ou deixar de ser a verdade? O que é a verdade? Vamos pensar sobre isso. O que é a verdade? A verdade é aquilo em que eu acredito? A verdade é o meu interesse pessoal? Então nós precisamos conhecer a verdade, e a verdade é aquela que nos liberta. A verdade nos transforma, a verdade opera mudanças dentro da nossa vida. E a palavra que Jesus deu ali no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, ele estava falando sobre, naquele tempo, ele estava se referindo de um tempo de dificuldades que ia chegar. Ele estava falando de um tempo de sofrimento. E esse tempo de sofrimento é um tempo de sofrimento, não é só para o mundo, mas é também para aqueles que aceitaram a verdade, que aceitaram esse caminho e que caminham com Jesus. Eu quero chamar a atenção, se os irmãos observarem, aqui mesmo na palavra, no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, diz lá o texto, no versículo 21 ao 22, porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Eu quero perguntar uma coisa para os irmãos. Esse verso 22 aqui, se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. O que isso quer dizer para você? Eu sei que cada um tem um ponto de vista sobre essa passagem, mas me fala aí sobre o seu ponto de vista. Como é que você está enxergando isso? Hã?
causa de nós. Sim, por causa de nós. Mas o que ele está... você quer dizer que por causa de nós, os eleitos aí seriam o nós, né? Ou aqueles dias serão abreviados. Eu imagino que é para nós compreendermos que a tribulação, ela vem, os sofrimentos, ela vem sobre todo mundo, inclusive sobre os eleitos. O que são os eleitos? A Bíblia fala que o Senhor nos elegeu em Cristo Jesus antes da fundação do mundo. Então, quando fala em eleitos, são aqueles que, através da fé em Cristo Jesus, nasceram de novo e entregaram seus corações a Cristo Jesus. E por essa razão, eles têm a vida eterna, porque crê no Senhor Jesus, e dentro do propósito de Deus, dentro daquilo que Ele já tinha preparado para o seu povo, Ele fez o seguinte: todo aquele que crê em Jesus será salvo, será resgatado, será liberto, será ajudado, será guardado. Mas no meio de toda essa tribulação, desse sofrimento, dessa dificuldade, nós passamos também, assim como o mundo está passando. Eu não sei se os irmãos estão me alcançando em relação a isso. Essa semana deu uma pane lá na nossa máquina de lavar em casa. Aí chamamos o técnico. Outra coisa que aconteceu, nossa geladeira, o negócio lá não abria a porta, não está funcionando. Até o Davi, né, o esposo da Vanessa, foi lá para nos ajudar. Aí detectou um problema. A geladeira tem 1 ano e alguns meses. Uma geladeira, como é que pode, com 1 ano de uso, segundo o diagnóstico de nosso irmão, vai ter que trocar a porta. Hoje eu estava no elevador, a Priscila falou assim: minha TV queimou por causa dessa falta de luz que teve. Aí eu fiquei só esperando outra notícia. Misericórdia, né? Misericórdia. Aí vai uma coisinha aqui, uma coisinha lá e tal. Eu falei assim: meu pai, onde é que eu vou parar? Tá parecendo aquela situação que Jó passou, né? Vinha um dava uma notícia, depois outro vinha outro dava outra notícia. Meu Deus, o que está acontecendo? Mas esses sofrimentos, essas dificuldades, nós passamos, e muita gente está passando. Mas o Senhor disse para nós termos bom ânimo, porque no meio de tudo isso, Deus é evidente, amados, Ele cuida de nós. Hoje nós ouvimos alguns testemunhos aqui da mão do Senhor, mesmo no meio das aflições que a nossa irmã Raica passou. De alguma forma Deus proveu, Deus abriu a porta. A situação que a Edilane estava preocupada com ali, né, que é uma preocupação legítima. Nós ficamos preocupados com coisas que vão acontecer, aquela ansiedade que bate no nosso peito, no meio de tantas dificuldades que nós estamos passando. E agora, como é que vai ser? A situação que nossa irmã Zezé está enfrentando agora. Como é que está a questão da saúde dela? Sabemos que todos nós estamos sob ameaça por conta da pandemia, por conta das dificuldades dos amantes de si mesmo, que você sai à rua, você não se sente seguro em certos lugares, em certas situações, ou em determinados horários. Mas tudo isso que está se passando, nós precisamos, no meio dessa situação, ter convicção em quem nós cremos, que Jesus, Ele é a nossa vida, Jesus está do nosso lado, e dessa maneira, como lemos no Evangelho lá de Mateus, o amor de muitos vai esfriar, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Essa salvação está se referindo aqui, a salvação ela tem, a salvação quando eu falo ser salvo, né, esse verbo lá no original do grego, ele pode ter um sentido de muitas coisas. A salvação pode ser um livramento que Deus traz, a salvação pode ser uma cura de uma enfermidade incurável.
A salvação pode ser uma grande provisão numa hora de grande escassez, algo assim sobrenatural que Deus opera. E a salvação também tem a referência de ser salvo do inferno para alcançar a vida eterna em Cristo Jesus. Mas aqui fala sobre perseverança. Aqui Jesus está falando com a sua igreja a respeito de permanecer na fé, na confiança. Pois é nesse momento, quando nós depositamos a nossa confiança no Senhor, é que experimentamos a graça libertadora do Senhor, a sua salvação que vem sobre as nossas vidas. E nós não podemos deixar que as circunstâncias venham roubar a oportunidade que temos da nossa fé e aí abandonar, nos escandalizar com as coisas que temos visto. É uma mensagem assim dura quando nós ouvimos, passar pelo sofrimento, ou passar pela tribulação, mas isto é um fato. E Jesus disse isso, eu falo essas coisas para que vocês tenham paz. Lá em João, capítulo 6, verso 33, se não me engano. Eu falo essas coisas para vocês para que vocês tenham paz. No mundo vocês vão passar por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Deus está querendo mostrar para nós que as tribulações, as circunstâncias desse tempo presente não se comparam à bênção que vai ser revelada na nossa vida, porque Ele é fiel. E Jesus venceu, irmãos, para nos dar vitória. Jesus venceu para nos fazer uma nova criatura. Jesus venceu para que nós pudéssemos andar como filhos do Rei, sabendo que Ele está do nosso lado, Ele peleja por nós, ainda que soframos injustiças, problemas, dificuldades, como os discípulos no passado enfrentaram. E quando as pessoas não comungam desta verdade, elas vão buscar os seus mestres, elas vão buscar os seus profetas. Quantas vezes se levantaram falsos profetas em Israel para dizer que havia paz, havia tranquilidade, havia segurança, principalmente no momento em que Deus estava tratando com o seu povo. E nós podemos trazer exemplo como foi o período em que o reino de Judá estava sendo tratado pelo Senhor, devido a apartar-se dos caminhos do Senhor, não seguir os conselhos do Senhor. Jeremias foi o profeta que foi levantado naquela época para dizer para eles: olha, Deus está tratando, vocês vão passar pelo cativeiro, vocês vão passar pela mão forte de Nabucodonosor, e não adianta resistir. Se vocês se submeterem a Deus, o Senhor vai dar graça para vocês. Vocês vão chegar lá no cativeiro, vocês vão plantar, vai dar frutos, vai tudo correr bem. Mas se vocês resistirem, vai tudo dar mal. E levantaram-se falsos profetas naquele dia para falar aquilo que o povo estava querendo ouvir. Não, o Senhor vai dar livramento contra Nabucodonosor. Não, o Senhor vai estar pelejando por vocês. Vocês não precisam se submeter a Ele, porque eu sou o Senhor que peleja por vocês. Irmãos, é importante nós ouvirmos a voz do Senhor. É importante nós percebermos quando o Espírito Santo está falando ao nosso coração. É importante perceber que tempos são esses, naqueles tempos, naquele tempo. O que Deus está querendo dizer com aquele tempo? Alguns irmãos já falaram aqui, nós estamos vivendo tempos que as Escrituras estavam apontando que iria chegar. Eu quero abrir com você lá em Apocalipse, no capítulo 13. Apocalipse 13, verso 9 e 10. Aquele que tem ouvidos, ouça. Se alguém há de ir para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto à espada haverá de ser. Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. Nessa parte aqui de Apocalipse, capítulo 13, ele está falando sobre o aparecimento do iníquo
o aparecimento do anticristo, ele vai empreender perseguição, ele vai empreender, o anticristo é aquele que se levanta contra Cristo, é aquele que não quer receber a verdade, não quer acolher a verdade. E num tempo em que muitas pessoas também estão rejeitando a verdade, a Bíblia fala em Tessalonicenses que porque eles não acolheram a verdade com amor, o Senhor os entrega às suas próprias paixões, aos seus próprios interesses. Então, quando surgir o iníquo, esse que também rejeita a verdade, ele terá muitos seguidores. Ele vai ter muitas pessoas que vão estar ao lado dele. E a perseguição, as lutas, as dificuldades vão se intensificar contra aqueles que primam pela verdade, que querem a verdade, que querem fazer a vontade do Senhor e caminhar por aquilo que é correto. Diz a besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes, e blasfemas, e lhe foi dada autoridade para agir durante 42 meses. Para entendermos o contexto, todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Quero mais uma vez trazer aqui um esclarecimento. Quem é que não vai se curvar? Quem é que não vai se prostrar e nem vai se submeter ao domínio e aos mandos desse poder chamado anticristo? Todos os que habitam na terra adorarão a besta. Está escrito aqui, verso 8. Todos os que habitam na terra adorarão a besta, a saber, aí ele esclarece, quem é que vai adorar? Todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro? Então, amado, ser firme, seja encorajado, porque o Senhor está do nosso lado. E é por causa da sua fé, por causa da sua convicção, mesmo passando pelas dificuldades, pela tribulação, você sabe quem tem crido. Vamos abrir lá em Lucas. Eu gosto muito de pegar os textos nas Escrituras. Eu digo a vocês, os textos falam por si mesmos. Não tenham medo, a palavra dos que matam de Deus, que depois nada mais podem fazer. Lucas capítulo 12. Mas eu mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que depois de matar o corpo tem poder para lançar no inferno. Sim, eu digo a vocês, a esse vocês devem temer. Não deixe o medo, irmãos, tomar conta do seu coração diante das dificuldades desse tempo presente. O nosso coração fica abatido, o nosso coração fica triste com algumas coisas que acontecem. A Miriam estava falando, quando esteve lá no hospital, só às 8 horas da noite, e ela já estava peregrinando durante o dia todo. Que tristeza que dá, né, minha irmã? Que decepção. Você peregrina durante o dia todo para conseguir alguma coisa, chega lá só às 8 horas da noite. Aí ela ficou, só que só foi atendida às 10 horas. Quer dizer, o médico só chegou lá pelas 10 horas. Que decepção, né? Que tristeza que dá. Ainda que a figueira não dê seus frutos, a oliveira não produz os seus ramos, as coisas que precisam, todavia eu me alegrarei no Senhor. Amém. O que o profeta Abacuque estava dizendo, irmãos, que a despeito, apesar da situação, eu posso confiar no Senhor. Amém.
Eu posso ter esperança em Deus. E eu, continuando na leitura lá de Lucas, no capítulo 12, no verso 6 em diante, fala assim: não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas? Contudo, nenhum deles é esquecido por Deus. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não tenham medo, vocês valem muito mais que muitos pardais. Vocês valem muito mais que muitos pardais. A gente, eu tenho que arrumar minha geladeira, tenho que arrumar a máquina de lavar, tenho que arrumar também a parede lá da minha casa que está com algum problema, tenho que arrumar um monte de coisa, tenho que resolver situações na igreja que eu ainda não sei como é que eu vou resolver, tenho que resolver situações na nossa vida familiar que eu não sei como é que nós vamos resolver. Tem tantas coisas e tantas pelejas, mas uma coisa eu sei, que nem um fio da minha cabeça cai sem o consentimento do Senhor, porque todas as coisas estão sob o controle dele. E esta esperança e confiança que temos no Senhor, de que aquele que persevera, aquele que se mantém firme, o Senhor vai trazer livramento, o Senhor vai trazer solução, o Senhor vai trazer resposta, o Senhor vai trazer salvação. O Senhor vai trazer salvação. Mesmo que lá em Apocalipse está falando de um tempo em que vai se levantar o anticristo e vai fazer tantas outras coisas, eu quero concluir nesta manhã me apegando com você o que diz lá o salmista no Salmo 91. Salmo 91, verso 11 em diante, diz assim: porque a seus anjos ele dará ordem a seu respeito, para que te protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra, vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Isso, irmãos. O Senhor vai mostrar para nós a sua salvação. O Senhor vai honrar você, porque você tem se apegado com amor. Trazendo o exemplo que Jesus contou lá a respeito dos discípulos, que o abandonaram porque se escandalizaram. O que nós vamos fazer? Fica com aquela palavra que Pedro falou: Senhor, para quem nós iremos, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? O Senhor é o caminho, o Senhor é a vida, o Senhor é a verdade. Então vamos nos apegar com todo o nosso coração, mesmo que estejamos vivendo num tempo como aquele que disse lá em Mateus 24, naquele tempo, e os sofrimentos eles vêm de tal maneira que diz lá no Evangelho de Mateus: se não fosse a graça e a misericórdia do Senhor, até aqueles que são chamados por Deus, eleitos do Senhor, eles também pereceriam. E nós temos visto muitas pessoas, servos de Deus, que têm perecido, como aconteceu no passado. Pessoas que foram perseguidas, mortas, vamos dizer assim, tiveram as suas vidas tiradas de sobre a face da terra por causa do testemunho com Jesus. Então, independente da situação, independente das circunstâncias, nós precisamos manter firme o que? A fé e a confiança que temos no Senhor. Porque se não for nele, o que você vai fazer? Se não for em Cristo, se não for em Jesus, o nosso Salvador, como poder vencer as situações desse tempo presente? Os juízes estão vindo, as situações complicadas que o mundo, como diz lá no Evangelho de Mateus, virá uma tribulação tal que do qual nunca houve sobre a face da terra. Nós estamos vivendo um tempo de
pandemia. Temos vivido um tempo que nós nunca experimentamos antes. Pelo que eu conheço, pelo que eu já li da história, teve uma gripe espanhola lá muitos anos atrás, mas nada se compara ao que nós estamos vendo hoje. Na Europa, morreram mais pessoas este ano do que morreram o ano passado. E como a nossa irmã está falando ali, está se fechando tudo na Europa. Surgiu agora uma nova cepa do vírus aí. E como é que vai ser? Irmãos, eu quero só que os irmãos estejam atentos para uma coisa. Se volta para a palavra. Se volta para esse relacionamento vivo com Jesus. Porque todos os fios da nossa cabeça estão contados, estão nas mãos do Senhor. Ele não perdeu o controle de nada, Ele está no controle de tudo. Você está passando por um momento complicado? Muitos também estão passando, mas o Senhor está do nosso lado, para nos ajudar, para nos fortalecer, para nos abençoar. E como diz aqui, vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação.